Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o nosso Brasil. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, peça aos céus que nos tragam boas notícias. É muito importante que todos nós possamos nos unir em preces para trazer menos dor aos brasileiros que estão nesse momento passando por dificuldades bem terríveis no sul do nosso país. Eu quero pedir desculpas a vocês pela live de ontem, infelizmente a conexão caiu. Essa semana ainda teremos outra live, então não se preocupe, que eu vou trazer de volta o professor Ailton de Godoy para fazermos uma live. Ainda estou para definir o dia, se será amanhã ou na sexta-feira, ok? Mas eu vou programar uns minutos antes e com certeza dessa vez dará certo. Bom, estou usando um modelito, uma blusa, que ela é 3 em 1, né? Da linha Sedução. Especialmente criada para cheinhas, então você aí que está um pouquinho acima do peso, assim como eu, e quer que se sentir leve, com roupas confortáveis, de bom gosto, que caibam bem no seu corpo, sem marcar, é só entrar em contato com o número de telefone, tá? Vou tirar daqui o banho e o perfume de Padilha para ter mais espaço, que também já está disponível e imantado. Vamos lá, vamos iniciar. Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Vamos lá. Oráculo, previsão para o Brasil, oráculo. Optcha! Abriu com a carta 24. A carta da amorosidade, da empatia. O jogo abriu de uma forma positiva, trazendo a seguinte mensagem: diante do que nós estamos vivenciando nesse momento, todos os esforços, não só dos brasileiros, mas também a ajuda que possivelmente está vindo de fora. Na realidade, não me saiu claramente isso, mas me fala de uma grande expressão amorosa em relação ao sul do nosso país. Então nós vamos ver investimentos, depois que tudo isso passar. Infelizmente nós estamos num período muito crítico, ainda com chuvas, né, em uma boa parte da região, frente fria, mas o que eu vejo, tá, é que a empatia, a ajuda, tá, de dentro e fora da nação, vão fazer com que todos possam reconstruir a sua vida com mais agilidade.
veremos muita expressão de amor dentro e fora do nosso país, tá? O que me chama a atenção é que eu vejo suprimentos, doações que não conseguem chegar ao lugar, não por desvio, não por roubo, peraí, tá? Mas talvez algum tipo de impedimento, ou falta de transporte, a falta de condições, a falta de estratégia, uma deficiência na logística, fazendo com que muitas doações não consigam chegar ao local, principalmente de fora do país. Então nós vamos ver muitas histórias de que doações para o estado estão em trânsito, não conseguem chegar, ou o próprio Brasil não tem logística para disponibilizar aviões, navios para trazer doações de fora do Brasil. Isso está muito claro no jogo, mas a expressão afetiva, ela será vivida por todos nós. Veremos muitas cenas muito importantes. Pessoal, eu gostaria de falar de uma coisa que se apresenta logo aqui na primeira linha. Na realidade, eu tenho algumas expressões aqui, pouquíssimas nesse sentido, mas que vale a pena falar. A situação que nós estamos vivenciando hoje no sul do Brasil, ela vai além do que nós conseguimos enxergar. É muito pior, tá? É muito pior. E, infelizmente, quando as águas baixarem, infelizmente, quando começarem a aparecer, né, as coisas, nós vamos ter que lidar com imagens muito difíceis. O que me preocupa como brasileira nesse momento? A saúde mental dos voluntários, assim como foi na pandemia da Covid-19, onde enfermeiros, médicos chegaram ao extremo emocional, nós também temos que valorizar, cuidar e apoiar os voluntários que estão no sul do nosso país, arriscando inclusive as suas próprias vidas para ajudar outras pessoas. Nós temos sim que aplaudir, que apoiar essas pessoas. E você que está me ouvindo agora, se você é um voluntário, entenda que você tem um limite emocional. Um limite emocional que você deve respeitar. Eu sei que na hora de ajudar outra pessoa, ajudar outro ser vivo, nós queremos fazer o máximo naquele momento. Mas preserve-se, tenha disciplina com você e com o seu corpo. Ajude sim, mas preserve-se também. No futuro nós teremos epidemias, como eu já disse anteriormente, de doenças psíquicas, justamente por causa desse tipo de situação. E eu sinto muito. Então, se prevenir nesse momento vai fazer com que a gente consiga conter esse tipo de epidemia, esse tipo de pandemia, que vai sim ser um problema no futuro. Não estou dizendo que seja agora. Inclusive, você que está aí do outro lado, se você não está lidando, né, com todas essas informações, tem parentes no local, evite as mídias sociais, evite as mídias tradicionais. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma avalanche de fake news. Com a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos, a coisa vai ficar mais aterrorizante ainda. Nós vamos ter dois polos muito importantes. O primeiro polo é que muitas fake news vão ser desmascaradas, inclusive fake news que foram usadas no período eleitoral. Muitas revelações vêm à tona nos próximos 3 meses, ok? Ainda em 2024, teremos que lidar com muitas tragédias nesse sentido, e eu sinto muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje, eu estou direcionando os meus esforços aqui, mediúnicos, ao nosso país, ao nosso Brasil. O que me chama a atenção dessa questão humana também, que o jogo apresenta, empática, são saídas. Pessoal, o comunismo chegou no Rio Grande do Sul. Eu acredito que muitas famílias vão ceder as suas casas, vão abrigar famílias inteiras em um quarto, em 2 quartos, para que essas pessoas possam reconstruir a sua vida. Nós teremos um número grande de imigração, tá? Então veremos muitas pessoas que passaram por essa tragédia, que vão abandonar tudo o que construíram e vão sim imigrar para outros estados,
para outras regiões. Devido ao trauma, muitas pessoas vão sair realmente largando tudo para trás. Tá? Eu acredito que haja uma mobilização, inclusive nos estados vizinhos, para receber essas pessoas. Então, toda aquela fake news que foi jogada na internet a respeito do atual governo, sobre nós cedermos, termos que dividirmos as nossas casas obrigatoriamente, agora vai se dar sendo de uma forma muito amorosa e humanitária. E humana, né? E eu fico muito feliz com essa mensagem do oráculo. Uma outra coisa que me chama a atenção é um caminho do amor. Eu acredito, tá, que mesmo dentro dessa situação drástica, vão conseguir mobilizar uma forma mais rápida, prática, eficaz, eficiente para tirar as pessoas do local. Então veremos também isso acontecer. Obviamente que toda a região sul deve se mobilizar e os estados vizinhos também. Governo federal fazendo a sua parte, ok? Nós veremos um grande número de pessoas serem deslocadas dentro do Brasil. Na realidade, essa questão de refugiados climáticos vai ser um assunto da década em todo o mundo. Em todo o mundo, não só no Brasil, tá? Aqui me fala disso. Bom, algum tipo de decreto emergencial, decreto de lei, alguma coisa formal partindo dos poderes políticos, né? Trazendo alívio para muitos. Há algum tempo, né, inclusive no vídeo de previsões mundiais, eu já havia falado sobre isso e eu não vou me omitir de falar aqui. Infelizmente, teremos um grande incêndio no Brasil ainda esse ano, tá? E o que me causa mais estranheza é que um incêndio provocado, seja porque pessoas ateiam fogo para queimar mato, não sei, ou realmente uma negligência. Então vamos nos atentar. Ei, você aí que mora em regiões florestais, se você vê pessoas ateando cigarro, ateando qualquer coisa, ou ateando fogo para baixar o mato, vamos tentar conscientizar pessoas. Não é um ano para se fazer esse tipo de coisa. Eu sei que é cultural, é costumeiro, né? Mas teremos sim um grande incêndio provocado. Além desse incêndio que pegará uma área florestal, pegará uma área muito grande, nós veremos um incêndio em uma fábrica sendo atingida por um incêndio, ok? Nós veremos cheias de rios, pessoal, então a situação continua grave em relação a cheias, tá? As chuvas, o transbordamento, carta 30 e carta 27, aqui me falam do transbordamento das águas, do transbordar. Pensando na região sul, certa vez houve uma cheia nas cataratas e eu tinha visto uma combinação parecida. Podemos pensar em trombas d'água, mesmo que não seja no local atingido, tá, pessoal? Não estou falando aqui só do Rio Grande do Sul, mas podemos pensar também em trombas d'água. Nós vamos ver algumas situações semelhantes. Vamos lá. Eu não entendo muito bem da geografia, precisava estudar um pouco mais para poder entender o percurso, né, e como isso poderia se dar, mas prefiro até não me influenciar, como vocês sabem, fazendo pesquisas. Mas vamos lá, se lá enche, essa água vai ter que ir para um outro lado, né? Que lado seria mais propício para receber essas cheias? Então, você que mora nas cidades vizinhas, você que mora nos estados vizinhos, já comece a tentar buscar em instituições sérias informações sobre esse tipo de coisa, né? Nós temos instituições muito sérias no Brasil que inclusive alertam sobre chuvas perigosas, alertam sobre temporais, ventos e tudo mais, né? Então, vamos começar a entender que a situação é gravíssima e ainda pode trazer algumas tragédias, ok? Aqui me fala sobre as alianças internacionais e transportes, né? As dificuldades de... Bom, pode ser também que o jogo começou falando de amorosidade.
Essa mensagem também pode não se tratar só de doações, mas talvez o comércio exterior, né, essa comercialização entre países possa ter uma certa dificuldade devido a transportes, meios de transportes, aeroportos. Vocês acredito que se recordam muito bem que de 3 meses para cá eu venho falando muito sobre paralisação de transportes, aeroportos, não por greves, né, mas por situações que deixariam inviáveis, né, a locomoção. Nossa. Gente, algum acontecimento em uma caverna ou gruta. Algum acontecimento em uma caverna ou gruta que pode ser inclusive desabamento, tá? Pode ser inclusive desabamento. Caverna ou gruta. Isso pode pegar uma mina. 2305, essa combinação fala de falta de vitalidade, ou seja, problemas de saúde pública, tá? Aqui problemas de saúde pública. Claro que depois de todo esse acontecimento, pelo menos na região sul do Brasil, essas cheias podem trazer várias consequências, entre elas, né, doenças. Entre elas, doenças. Então, vejo um problema de saúde pública no nosso Brasil, alguma emergência com a saúde pública, tá? Nada que chegue a ser uma pandemia, mas nós vamos ver algumas doenças, até mais de uma sim, né? Devido a condições do clima, inclusive, tá? Doenças naturais do clima, tá? Então, dias frios, obviamente, aumentam as doenças respiratórias, né? Fora isso, contaminação através das águas, que é uma coisa que eu venho falando já há bastante tempo, certo? Gente, eu vejo um desabamento grande, uma estrutura que realmente despenca, tá? Um grande desabamento vai acontecer no Brasil. Um grande desabamento. Eu vejo muitas causas coletivas. Eu não entendi muito bem essa mensagem, vou deixar aqui. Por exemplo, um grupo se reunindo para lutar, né, contra uma instituição, contra uma empresa. Então, nós vamos ver, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem lá em Maceió, né, que uma população de um bairro todo que afundou, que está na justiça contra a Braskem, né? Uma outra coisa do gênero pode acontecer. Pode ser pegando uma construtora devido a falhas, rachaduras ou até esse desabamento. Então, uma ação coletiva contra uma empresa, tá? Uma ação coletiva contra uma empresa. Eu não gostaria de dizer isso, mas nós vamos ver muitos suicídios. Eu de verdade não gostaria de dizer isso, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Oráculo. Oxa. Previsão para o Brasil, oráculo.
nós não temos outra saída ou solução a não ser sermos solidários a tudo isso que está acontecendo e, obviamente, que todos nós, né, o Brasil inteiro, direto ou indiretamente, nós vamos colaborar, né, com a reconstrução do estado e todas as cidades que foram atingidas. Então, obviamente que as consequências serão grandes, isso economicamente para o Brasil é uma situação difícil, né, principalmente para o estado. Obviamente que todas as cidades vão recorrer ao governo federal, por enquanto acredito que não todas. Ontem, na tentativa de live, o professor Ailton de Godoy, ele citou que de 400 e poucas cidades, apenas 60 e alguma coisa tinham recorrido já ao governo federal, ou seja, né, o trâmite legal não está sendo cumprido pela maioria dos prefeitos dos municípios atingidos. Uma boa notícia, vai haver uma preocupação na região sul do país com uma enchente, né? Nós estamos vendo que ainda há chuvas e que algumas localidades estão em alerta. Então, uma tragédia prevista, anunciada, temida, não acontecerá. Isso é muito importante. Nordeste do país, tá? Região Nordeste, investimentos em indústria e também muitas mudanças devido a mortes, inclusive de grandes nomes das indústrias nordestinas. Haverá uma mudança assim significativa, investimento no Nordeste bem significativo, que pode levar vida para muitas pessoas, principalmente no sertão, igual alguns estados vão ser beneficiados. Isso pode ter a ver com a água também, tá? Algumas ações sendo tomadas para levar água onde há dificuldade de ter água, levar trabalho. Então, boas iniciativas saem do Nordeste, sendo que o número de violência doméstica aumenta muito, tá? No Nordeste do nosso Brasil, infelizmente. Veremos também, mais uma vez, eu não vou usar a palavra correta, mais uma vez um abuso coletivo. E esse abuso, ele ocorrerá no Nordeste, tá? Uma jovem será atacada por muitos homens, por um grupo de jovens, ok? Vejo também uma prefeita passando por um processo de impeachment, uma prefeita passando por um processo de impeachment numa cidade nordestina. Uma mulher, uma prefeita passando por um processo de impeachment numa cidade nordestina. Nós veremos algum tipo de movimento no governo federal, tá? De membros do governo. Isso, exoneração, troca, tá? Seja dentro dos ministérios, dentro das pastas, mas nós vamos ver algumas mudanças significativas. Um tumulto bem significativo, inclusive levando à prisão de alguns integrantes das Forças Armadas no Brasil. A prisão de integrantes das Forças Armadas no Brasil.
Isso é devido a alguns crimes cometidos, tá? Nós vamos ver também a descoberta de que alguns documentos foram falsificados, desde a assinatura falsa, enfim, a uma série de acontecimentos. Pessoal, algum tipo de movimento significativo envolvendo uma mídia, tá? Que pode ser uma rede de TV, que pode ser algo ligado a alguma rede social, uma mídia de comunicação, tá? Eu não sei nem se eu estou usando o nome correto, mas uma mídia de comunicação, nós vamos ver algum tipo de assunto, isso desde ou uma rede de TV ou alguma rede social que vai tomar conta, tá, dos assuntos por um período. Na realidade, eu vejo uma mudança, inclusive, de uma rede social, que pode ser o nascimento de outra, pode ser a troca de nome, pode ser a venda, né? Mas veremos algumas coisas no sentido. Documentos sigilosos vindo à tona. Oráculo. Optcha. Optcha. Vamos lá, acordos internacionais, como eu disse, né? Investimentos no Brasil, inclusive doações, tá? Então tem essa questão muito forte. Nós vamos conseguir sim, unidos, reconstruir o Estado, nós vamos conseguir, né, com a ajuda de pessoas de praticamente do mundo todo, fazer com que as coisas aconteçam, né, de forma mais prática. Menos dolorosa. Nós vamos ouvir matérias do tipo: país tal investiu não sei quantos bilhões de reais, de dólares no Brasil, enfim. Nós vamos ver também alguns políticos tendo os seus bens, tá, confiscados. E ações da Polícia Federal estão muito prestes a acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. A região norte do nosso país, passando por situações bem difíceis, tá? Inclusive, nós vamos ver se falar muito da região norte nos próximos tempos, em breve, né? Por situações assim bem complicadas, tá? Muitas perdas também na região norte do nosso país. Inclusive, eu vejo muitas mortes e eu sinto muito.
escândalos envolvendo a região norte, tá? Então, desde documentos, dossiês que vêm à tona, como eu disse, falsificação de documentos, a região norte está bem puxado aqui, muita coisa vai sair da região norte, tá? Na realidade, o meio político, nós vamos ver aí muita coisa acontecendo, inclusive prisões, Uma ação judicial movimentando o Brasil, uma atitude, uma ação sendo cumprida, judicial movimentando o Brasil. Ah, Senhor Jesus. Gente, nós vamos ver a falência de uma empresa consolidada, tá? Nós vamos ver a falência de uma empresa consolidada. Essa questão climática, calor, seca, chuvas, incêndios, está muito forte. Só que mais uma vez eu vejo um aumento de crimes que vão chocar a gente pela barbárie. Se pensarmos em vulneráveis, já houve inclusive, eu não sei, eu prefiro não falar aquilo que eu não vi, né? Mas já houve acusações de abusos, inclusive na região sul, isso divulgado por um jornal, né? Então nós vamos ver alguns crimes bem difíceis de lidar com eles, de verdade. Nós vamos ter acesso a certezas sobre queima de arquivos. Não só estou falando de morte, mas literalmente papéis, documentos, vídeos, HDs de computador. É como se... O que eu vejo é o seguinte... que em uma determinada época do passado fizeram uma limpa para não deixar vestígios de crimes cometidos. Só que essa limpa não foi o suficiente, porque nós teremos acesso ao que aconteceu. Então descobriremos muita coisa. Mas os esclarecimentos que chegam até nós, principalmente por causa dessa entrada de Júpiter no signo de Gêmeos, são absurdos, tá, pessoal? São completamente absurdos. Caiu uma cartinha, deixa eu pegar. Carta 5, a medicina, vou considerar. Oráculo, previsão Brasil, oráculo Okja. Vamos lá. Tá me falando muito da mudança de empresas, fechamentos de empresas. Digamos que as empresas, né,
maiores ou até empresas multinacionais, né, que estejam locadas, por exemplo, na região sul do nosso país, venham mudar, tá? Então, as consequências de tudo isso vão ser muito maiores do que a gente possa prever nesse momento. É claro que as maiores perdas são as vidas, mas as consequências depois, elas serão bem dramáticas. Uma pessoa muito famosa e conhecida no Brasil, tendo uma emergência médica, não chega a desencarnar. É uma emergência médica. Então, nós vamos ver a mídia tocando no assunto, mas uma coisa assim, bem emergencial mesmo. Essa avalanche de fake news que vamos ver acontecer, muito piores do que nós já vimos até agora, porque quando eu vejo determinadas coisas acontecendo, sendo ditas desde pessoas que têm uma influência na internet, do meu segmento ou não, até mesmo de políticos, né? Chega a ser absurdo. E nós vamos ver, eu já tinha dito isso antes, um ataque, né, direto ao atual presidente da República. Então, vamos ver muita confusão entre os poderes, tá? Entre os poderes. E o governo federal em maus lençóis. Então, assim, os embates, né, os impasses que veremos políticos trarão realmente preocupações para o governo federal, ok? Então veremos muita coisa muito difícil acontecer, bem complicada. Na região sudeste do nosso país, veremos algumas ressacas bem significativas. Já disse que, né, não há a menor possibilidade de um tsunami, né, em nenhum local do litoral no Brasil, certo? Independente de onde seja. A região sudeste, nós vamos ter que lidar com ressacas acima da média, isso eu acredito que ainda é entre maio e junho. Na região nordeste também, principalmente Rio Grande do Norte, Fortaleza, Recife especificamente, nós vamos ver algumas ressacas assim acima da média. Na região sudeste vão encontrar dinheiro, uma grande quantia em dinheiro, tá? Esse dinheiro deve sim pertencer ao tráfico ou às milícias, tá? Mas o que me espanta é a localidade, aonde vão encontrar esse dinheiro, que pode ser na casa de alguém que não tenha nada a ver com isso, mas que tenha uma certa influência, tá? Mas veremos uma quantia grande de dinheiro sendo encontrada. Nós ouviremos falar sobre traições conjugais, o número de separações vai aumentar bastante, viu, pessoal? Traições conjugais, triângulos amorosos, separações, isso tudo nós vamos ouvir com muita frequência, inclusive. Um local onde se faz fertilização in vitro,
será fechado. Algum acontecimento, alguma coisa vai ocorrer que vão fechar esse local. Eu creio que devido ao descaso, má conservação, sujeira, coisas assim bem absurdas, tá? Oráculo, optcha. Eu vejo um acidente bem grave em rodovias. Um acidente bem grave em rodovias. Veremos algum tipo de situação em uma fábrica de alimentos ou produtos alimentícios. Região Centro-Oeste, nós veremos algumas paralisações, inclusive está muito forte nesse jogo paralisação de transportes, viu pessoal? Greve de ônibus, de trem, de metrô, ou alguma coisa que não seja uma greve, mas que paralise, tá? Porque o que me é mostrado é a paralisação de transportes. Não que sejam todos os transportes ao mesmo tempo, mas em um meio de transporte haverá uma paralisação por horas ou por dias, e vai demorar a voltar ao fluxo normal. Gente, nós vamos ver escândalos políticos na região centro-oeste do Brasil. Inclusive, nós vamos ver algum tipo de substituição, exoneração, processo de impeachment. E não é só isso. Eu vejo a queda de comandos da polícia militar ou civil. Pessoas perdendo, funcionários públicos de confiança perdendo seus cargos. A gente vai ver muita mudança de comando. E isso agora, entre maio e junho. As falcatruas de um líder religioso sendo descobertas e escancaradas. As falcatruas de um líder religioso sendo descobertas e escancaradas. Todo jogo que eu abro para o Brasil me é mostrado uma espécie de sabotagem, uma espécie de traição. Se a gente pensa, né, que o chefe da nação, né, é o representante maior, obviamente, então isso pode ser contra diretamente o governo federal e o presidente da República, tá? Já não é de agora que eu venho vendo, estão armando alguma para nós no Brasil. Inclusive, pode ser alguma coisa relacionada a estrangeiros. Há muito tempo, quando eu fiz um vídeo falando da possibilidade de, no futuro, ainda nesta década, de uma outra nação começar a levantar a bandeira da internacionalização da Amazônia, né? Eu citei e vim falando
depois a respeito sobre tomarmos cuidado e prestarmos atenção em tudo o que acontece e o que falam e quem fala. Eu acredito que essa campanha já comece em breve, tá? E que isso seja algo que venha crescendo com o tempo. Veremos muitas celebridades, muitas pessoas, então nós veremos o Brasil atacado internacionalmente, tá? Alguém, uma pessoa específica ou um chefe de Estado vai atacar o Brasil. E o pior disso, né, é atacar o Brasil baseado em fake news. Baseado em fake news. Inclusive eu vejo o povo brasileiro se sentindo traído. Gente, tomara que nenhum chefe de Estado, né, cometa a afronta de ofender a nós brasileiros, né, que eu acredito que o povo brasileiro ele vai se revoltar com alguma coisa do tipo, ou um brasileiro, né, que representa a todos nós. Se tem um brasileiro fora do seu país, esse brasileiro representa toda uma nação, certo? Ou um brasileiro passando por algo assim, bem constrangedor e difícil fora do Brasil, onde o povo brasileiro venha tomar uma atitude, pelo menos nas mídias, de uma forma geral, nós vamos ver um movimento muito grande. Conseguiremos enxergar as coisas com muita praticidade, com muita eficácia. Então veremos, né, tudo com mais clareza, de forma mais objetiva. Atenção, meu povo nordestino, tá? Vocês sabem que a minha família, ela é nordestina, meus avós são nordestinos, meus pais nordestinos, né? Infelizmente, algumas localidades no Nordeste, em um estado específico, vão sofrer também com as cheias, né, com chuvas atípicas, inclusive. São localidades que não costumam passar por esse tipo de problema. Então, essa questão que envolve, né, o clima, está longe de acabar, tá? Está longe de acabar e eu peço que você se cuide onde você estiver, tente se proteger. Não existe bem mais valioso, bem maior que a nossa vida e a dos nossos, ok? Gente, um político nordestino que faz parte, que atua em Brasília, né? Pode ser um senador, pode ser um deputado federal, pode ser um integrante do governo, inclusive, tá? Sendo acusado judicialmente por um crime, tá? Então, nós vamos ver, sim, políticos de origem nordestina em maus lençóis. Inclusive, poderemos ver prisões. Gente, não tem essa. Não importa se é de direita, se é de esquerda. Se roubou, se enganou o povo, tem que ir preso, tem que pagar pelos seus atos, né? Tem que arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Ladrão é ladrão, em qualquer lugar do mundo. Vamos lá. Olha, pessoal, eu vejo tanta coisa difícil sobre fake news, sobre o ser humano chegar no ápice da barbárie, porque às vezes é até de perder a esperança. Eu já pensei, inclusive, em parar de fazer previsões, em sair das redes sociais, porque é nas redes sociais que nós vemos um volume maior e que isso fica mais escancarado. Claro que espiritualmente não me permitiram, né, sair de fininho, né? Pelo contrário, o que me foi passado é que eu tenho que me posicionar, é que eu tenho que estar sim junto daqueles que me admiram e aqueles que eu amo, né, virtualmente, porque nós somos sim uma família, né? Não é de 30 dias, de 2 anos para cá.
né? Desde 2017 que eu estou no YouTube, eu sei que tem pessoas que me acompanham desde então e que confiam no meu trabalho, que conhecem a minha pessoa. Eu prometo não fraquejar, mas que como ser humano, como pessoa, né? Eu tenho visto tantas barbaridades que realmente a vontade que tem é de apertar o botãozinho no celular, de excluir tudo e não fazer parte dessa sujeira, né? Todas as redes sociais, ou a maioria delas, elas são ferramentas de divulgação, de desinformação e de fake news. Isso entristece. Quando a gente quer usar, né, uma ferramenta para trazer informação, ou pelo menos, que no meu caso é previsão, mas que é feita com muita responsabilidade e de forma muito séria, e a gente vê pessoas fazendo justamente o contrário, desanima sim, eu sei, compreendo que você aí do outro lado também tenha os seus momentos de fraqueza, compreendo que você aí do outro lado também desanime de vez em quando, né? Nós não podemos ignorar isso, esconder isso, né? No entanto, é uma realidade, fazer o quê, né? No meio artístico teremos algumas perdas, tá? Intelectual, né? No meio artístico e intelectual que poderemos estar falando de grandes escritores. Aqui eu vejo duas pessoas com uma alma elevada. Infelizmente teremos perdas de pessoas que fizeram muito pela nação, pela arte, pela cultura e que vão nos deixar. Eu sinto muito. Eu vou pedir ao Astromancia um aconselhamento para o povo brasileiro. Como é que nós deveremos nos conectar agora espiritualmente, de forma racional? Oráculo, um aconselhamento para todos nós brasileiros. Tchau! A carta, o observador da totalidade. A carta do signo de Aquário, que fala da coletividade, dos grupos, da etnia, da união, da fraternidade. Cheguei a me emocionar com essa mensagem. Se nós não pensarmos no todo, se nós não observarmos o todo, como o nome da carta diz, o observador da totalidade, não só do próprio umbigo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nesse momento, está sendo cobrado de nós arduamente, para que a gente possa, né, ter consciência do que é o coletivo. Tanto se fala sobre a era de Aquário, tanto se fala que chega a ser utópico, tá? Eu quero deixar claro que nunca deixaremos de ter problemas, já que nós estamos aqui para evoluir e aprender a lidar com eles e melhorar em cima deles e não piorar, né? Mas pouco se faz, mesmo aqueles que pregam muito, né, a respeito, não têm uma consciência coletiva, não têm consciência social. Se nós não nos enxergarmos como um todo, vai ficar difícil. Isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Nesse momento, espiritualmente, nós temos que ter consciência social, sabedoria, entender e respeitar o nosso próximo, aprender a observar a coletividade, nos posicionar dentro dela, para que todos possam fazer a sua parte. Observar quem somos nós dentro do coletivo, as nossas atitudes, né? Assumir os nossos erros, porque todos nós somos imperfeitos, nenhum de nós aqui é perfeito, nem eu, nem você. Se estamos aqui, somos imperfeitos. Então, é observando o todo que nós também nos encontramos.
Eu acredito que muitas pessoas vão se encontrar dentro de novas profissões, vão se enxergar de uma maneira diferente, que mesmo diante desse lado tão sombrio e tão doloroso, de tantas imagens difíceis, de tanta dor e sofrimento que eu creio que todos nós estejamos sentindo, ao mesmo tempo nós vamos ver nascer grupos, pessoas, indivíduos que vão transformar a sua vida, não só pensando neles próprios, mas também pensando no coletivo, e isso muito me engrandece. Muitas pessoas estão sendo preparadas para atuar politicamente, para atuar inclusive dentro de profissões que vão beneficiar o todo. Nós vamos ver nascer grandes nomes, né? Já não estava na hora da política passar por uma renovação. Nós vemos em algumas cidades aqui no Brasil, por exemplo, que o bisneto de um prefeito ainda é prefeito daquela cidade, né? Nós vemos eleição após eleição os mesmos nomes predominando, certo? Existem sim pessoas que estão fazendo a sua parte na política, infelizmente hoje não é a maioria, tá? Pensar no signo de Aquário também, se a gente considerar a casa 11, que é a casa dos grupos da etnia, mas também a casa do Congresso Nacional, né? Nós vamos ver nascer grupos, associações, pessoas que vão liderar lindos projetos em prol do coletivo. Mas de forma individual, essa carta veio nos lembrar quem somos nós junto aos outros. Nós estamos fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. E a nossa responsabilidade com o coletivo, nós estamos assumindo ela ou nós nem sabemos o que é isso? Pensar com responsabilidade no todo, observar o todo para conhecer a si próprio, é o recado do Astromancia no dia de hoje. Eu agradeço a você imensamente por estar aqui comigo. Agradeço pelos likes, compartilhamentos. Anualmente o YouTube passa por uma reformulação. Isso todos os anos acontece, tá, pessoal? Não é uma coisa nova, não é nenhum ataque, nada disso. E alguns YouTubers, dependendo do segmento, eles têm alguns tipos de problemas. Por exemplo, eu estou com problemas no meu canal Sarazade Oficial Força Soberana, né? Onde o YouTube não está entregando os vídeos para os inscritos, né? E está, inclusive, me dando advertências, tá? Eu não tomei conhecimento de nenhuma denúncia, até porque aquele canal trata de assuntos de autoconhecimento, trata de assuntos mais pessoais. Então, se você segue o outro canal e puder verificar se você está inscrito, se você puder compartilhar os vídeos, eu agradeço muito, que é para que o meu trabalho continue, né? Sem grandes advertências, ok? Muito obrigado pelo carinho, do fundo do meu coração. Eu desejo muito amor, sabedoria e paz a todos nós, inclusive a mim também, viu? Um grande beijo, salve a nossa estrela. Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Encantando com sua força.